Fortaleza, no meu entendimento, penou um pouquinho ali no começo, né, para encaixar a marcação, cedeu espaço, correu riscos, mas nada de novidade, nada que chamasse atenção em nossa, que absurdo, porque é algo que a gente já tem visto, né? Acho que foi um Fortaleza, tecnicamente, e até em relação à pegada também, muito parecido com o que a gente viu, não é? O Fortaleza nunca foi um time, sei lá, nunca faltou vontade, nunca faltou talento, né? Acho que o Fortaleza falta um encaixe para as mudanças que o time sofreu de uma temporada para outra, e aí a gente vai ver uma sequência de decisões ruins, uma sequência de tentativas que não deram certo em relação ao direcionamento do plano de jogo, do refino do futebol que o Vojvoda pretendeu implementar para esta temporada, né? E eu vi esse Fortaleza de novo no começo do jogo contra o Cuiabá. Mostrava um time competitivo, quando o Cuiabá, que é um time também da zona de rebaixamento, um time que também cede espaço, cedeu esses espaços, o Fortaleza ia lá e era contundente, era um time que conseguia chegar, que conseguia incomodar, né? Esse passe de Galhardo para Romarinho é desse lance que você levanta e fica esperando o gol, né? Você fica, pô, vai vir um gol daí, belo lançamento, deu uma quebrada na linha ali, Romarinho vai endireitar o corpo e pô, chega dividida, chega a bola travada, mas você via que era um time que podia incomodar. Mas nesse lance, mais uma vez, é o que eu falei, mais uma vez foi um Fortaleza, um time que conseguiu criar uma proposta, conseguiu construir uma jogada dentro de um planejamento estratégico e não conseguiu executar, né? Foi um gol que o Fortaleza desperdiçou, até não desperdiçar, né? Até não desperdiçar, tem aquela ligação direta de Benevenuto, lindo passe, na verdade, e uma finalização primorosa, né, de Robson. Difícil a gente ver uma finalização dessa. Realmente pega o goleiro do Cuiabá muito desprevenido, né? Não estava imaginando aquele toque ali de primeira por cima. Então, um belo gol. Então saiu o gol. E aí eu acho que depois, Minhoca, o Fortaleza teve chance de mudar, até de aproveitar ali o que o jogo se abriu para ele no primeiro tempo e não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que foi um time que realmente abdicou de jogar. Aí eu concordo contigo, né? Principalmente na sua análise do segundo tempo. A análise, e assim, como você viu, eu concordo com quase tudo que você analisou no primeiro tempo. Só vi essa diferença. Eu não senti uma mudança de qualidade como a que você percebeu, para até tratar, de certa forma, esse jogo como uma referência, como um parâmetro para os próximos desafios do Fortaleza. Mas no segundo tempo, o que eu vi foi algo lógico, Luca. Foi algo que, lógico no sentido não que eu defendo, mas que você espera. É um time que está aí nessa situação, estava numa luta decisiva contra o Cuiabá. Esse é o campeonato do Fortaleza. Acho que o Vojvoda entende isso, acho que os jogadores entendem isso. E o que o Fortaleza fez foi sentar no resultado. Sentou no resultado, sentou assim, forte no resultado. E saiu da Arena Pantanal com os 3 pontos. Então, da forma como eu enxergo, o plano de Vojvoda deu certo. Eu acho que o Fortaleza foi a campo para mostrar isso aí e foi eficaz aí dentro dessa estratégia. Acho que para o momento era mais ou menos o que eu imaginava, sabe, Luca? Mas queria também que você trouxesse a sua leitura, meu irmão. Boa noite, Celso. Boa noite, Thiago. Agora falando um pouquinho melhor, né? Realmente concordo com você, foi eficaz. Mas não foi eficiente, né? O Fortaleza não foi eficiente, né, do jogo. Algumas partidas eu venho comentando aqui que o Fortaleza ele vem jogando ali numa coisa próxima ao 4-4-2. E hoje ele demorou um pouquinho para encaixar, porque normalmente quem me fazia essa ala ponta direita, né, era o Crispim. Então o Fortaleza conseguia modelar defensivamente bem melhor. E hoje, entre Moisés e Romarinho, especialmente quando no começo do jogo, o Fortaleza ele não sabia quem era que fazia o funil e quem voltava um pouco para trás. Então o Fortaleza ele ficou com 4 jogadores muito à frente e
Isso deixava a defesa um pouco exposta naqueles primeiros 10, 15 minutos. E eu vi o Cuiabá tendo muito espaço nas costas dessa zona intermediária do Fortaleza, porque 6 jogadores estavam sozinhos contra sempre 7, 8 do Cuiabá, e isso gerava sempre uma sobra no jogador do Cuiabá. Tanto que o Cuiabá teve a sua primeira oportunidade com uns 8 minutos, numa bola que o Benevenuto cortou, rebateu. E aí existe o encaixe do Fortaleza ali por volta entre os 10 e os 15 minutos, onde o Galhardo, que estava um pouco mais à frente, volta. E aí o Fortaleza começa a fazer talvez uma linha de 3 ali no setor intermediário ofensivo, mas sempre com um chegando para fazer o 2, né? Seja o Galhardo, seja o Romarinho pela esquerda, seja o Moisés pela direita. O Fortaleza encaixa esse esquema. E nesse momento o Fortaleza ele começa a controlar o jogo. Ele controla o jogo que ele tem a chance com o Romarinho na bola do Galhardo, ele domina a posse de bola, chega a ter 62% de posse de bola nesse momento. Então o Fortaleza tinha o jogo em suas mãos realmente, estava controlado, estava bem controlado, que achou o gol, né? que fez o gol muito bonito no passe do Benevenuto. O problema é o que se dá depois disso, né, Celso? Exato. Eu entendo que o Fortaleza precisava no resultado e se sentou em cima. Mas o Fortaleza ele sentou no resultado de uma forma muito perigosa. Porque o Fortaleza também sentou no resultado contra o Red Bull Bragantino e tomou um gol nos acréscimos e perdeu. Isso, né? isso. E o Fortaleza correu riscos muito desnecessários. Você não pode sentar no resultado com 30 do primeiro tempo. Não dá para você sentar no resultado com 30 minutos do primeiro tempo. Especialmente contra o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, o Cuiabá hoje é o vice, é um time nada de zona de rebaixamento, é um time que vem em uma fase, saiu vaiado no final do jogo, e o Fortaleza ele jogou como se fosse o Cuiabá jogando contra o Fortaleza na primeira rodada a partir daquele momento. E eu entendo realmente a questão física, e a questão física é importante, tão importante que o Fortaleza foi mexer as últimas 2 substituições com 45 do segundo tempo e ainda deixou de fora. Então, se é importante, por que esperou tanto para substituir? Porque uma das grandes reclamações que se tinha contra o Dunga na eliminação da Copa de 2010 foi o elenco do Brasil não era qualificado, era curto, e perdeu o jogo da Holanda faltando uma substituição, porque ele não confiava no próprio banco de reservas. Hoje, novamente, o Fortaleza, e contra o Fluminense foi a mesma coisa. O Fortaleza termina o jogo faltando uma substituição. De um time que, em tese, está cansado, e o Fortaleza, essa semana, finalmente, depois de quase 5 meses, são 4 meses e meio, vai folgar no meio de semana. Foram 4 meses e meio sem folga no meio de semana. A última folga foi lá no entre os dias 12 e 19 de março. 12 e 19 de março. O Fortaleza jogou meio fim de semana desde então. Então, é óbvio que é cansativo, porque não é só o jogo. É falta de treino, é falta de tempo de treinar, viagem. O Fortaleza viajou muito, viagens internacionais, viagens para o Sul, viagem do Campeonato Brasileiro, viagem. No Campeonato Brasileiro não teve, mas teve viagem em Copa do Nordeste, foi para Recife, foi para Natal. E essa de Cuiabá, né, Lucas? Sempre assim, não é uma viagem direta, né? Já tem que fazer aquela Cuiabá, escala. você tem que ir para Brasília, aquela escala chata de às vezes 4, 5, 6 horas, dependendo da situação. Então é cansativo. Mas o Fortaleza, além de ter demorado para mexer, demorou, ele muito sentou ali. E eu fiquei assim, assistindo o jogo. Minha noiva volta outra vinha para cá, porque ela tá ali escrevendo o artigo dela e ela tá, sei lá, não sei se ela tá aqui um pouco sem conseguir, porque o negócio é grande pra caramba. Então ela, amor, preciso descansar. Ela vem aqui assistir o jogo comigo. Hoje ela não deu azar, diferente do jogo contra o Atlético Mineiro, que ela chegou, tava 2-0, ela saiu, ficou 3-2. A culpa é da esposa agora, Celso. Todo mundo, porra. A culpa é da esposa. Pô, tava 2-0, ela chegou o gol do Atlético Mineiro, ela foi embora 3-2, porra. Bota o fone nela aí pra eu falar um negócio pra ela. Ela não pode, ela tá com roupa de dormir, não pode, ela tava muito sexy, não dá. Ela deu um sorriso aqui pra mim. Mas, e aí, irmão, tá ganhando, não sei o que. Eu falei, o Fortaleza, a gente tem que esperar o jogo terminar. Fortaleza é que nem árbitro, a gente só elogia que não termina. Né? Não dá. Árbitro, goleiro e Fortaleza a gente só elogia quando termina. E o jogo de hoje, o Fortaleza flertou nesses momentos. E eu gosto de destacar dois lances durante o jogo, do jogador que certamente vai entrar no meu top 3 negativo,
que são do Tite. E é o que mais dá medo do Fortaleza querer segurar resultados. O Tite estar em campo. E o Tite tem moral, porque ele é o capitão do time. No primeiro tempo, teve um contra... Logo após o lance do Romarinho, o Fortaleza tomou um contra-ataque. O Tite era o último jogador do Fortaleza de linha. Na hora que a bola vem, o Benevenuto ele consegue cortar. Quando ela volta, o Fortaleza vem aquela. Na verdade, a bola. O jogador. Não, até agora eu não sei se foi o Fernando Miguel ou o Brits que tira aquela bola. Acredito que foi o Fernando Miguel, mas eu acho que o Brits também colabora, acho que entre os dois. Sim. E na volta vem uma cortada do Benevenuto e aí uma falta em cima, acho que do Lucas Sacha. O Tite era o último jogador de linha naquele momento que começa o contra-ataque. O Tite não tá nem na área na hora do rebote. Então, esse é a primeira situação que me chama a atenção. E um lance aos 45 do segundo tempo, onde, agora esqueci o jogador do Cuiabá, foi o PP, né? O Tite, ele não sobe para cabecear, e o Cuiabá tem uma grande chance. Né? Eu acho que o Fortaleza ele tem que saber se defender primeiro. Hoje o importante foi vencer. Né? Hoje o importante para o Fortaleza foi vencer. Os 3 pontos eram vitais. E é sempre muito difícil jogar em Cuiabá. O Fortaleza não vencia em Cuiabá desde 2015. Né? 3-1 justamente na Arena Pantanal. Gols de Pio, Lima e Lúcio Maranhão. Desde então, grande Pio. Aqui vai começar os pênaltis agora da Série D. Pacajus e Rio Branco lá no Acre. Então, desde então, uma derrota de 2-0 em 2016, um empate em 2-2 no último minuto com o gol do Rony em 2017 e a derrota no passado, no fim da Série A, por 1-0. Então o Fortaleza tinha dificuldade de jogar lá. E o Fortaleza, ao mesmo tempo, ele é um time que joga bem fora de casa. É a terceira vitória fora de casa entre 4. Para se ter noção, tirando os anos de 2005, 2019 e 2021, é o ano que o Fortaleza mais venceu fora de casa, tendo metade do campeonato pela frente. Né? Então, é um bom número. Né? Venceu até o Flamengo, venceu até a Goianiense. Então, é importante. Importante vai vencer, tem jogos difíceis. O Inter hoje enfiou 3 no Atlético Mineiro, um jogo difícil, mas vai ter uma semana para treinar um novo esquema. Vai ter um dia para descansar. Vai ter tempo para fazer regenerativo, para fazer tático. E isso é importante, isso é o que o Fortaleza precisa nesse momento. Retorno de atletas, Lucas. Retorno de atletas, volta Hércules, né? Voltas do Crispim, voltas ao Elson. Existe uma grande possibilidade da volta do Tinga também, né? No próximo semana, pelo menos no banco de reservas, né? No banco de reservas. Então, é muito bom e é muito importante. E para colocar dados aqui, eu não tive quinta-feira, estava no casamento, né? O Vojvoda, né, na quinta-feira, chegou a 100 jogos como técnico do Fortaleza. Né, hoje o jogo número 101, a gente não conta aquele jogo que ele foi do Bragantino, porque ele estava suspenso. Né? E o Vojvoda iguala um recorde de 40 anos. Né? Ele se iguala ao Caissara, chega a 57 jogos e se torna o treinador com mais jogos na história do brasileiro pelo Fortaleza. Ele, que com chegar a 21 vitórias, também já é o treinador com mais vitórias em Brasileiro. O Vojvoda que já é o treinador com mais vitórias. Em Copa do Brasil são 7. Em torneios sul-americanos, né, são 3 vitórias. Mais jogos em torneios em Campeonato Brasileiro, torneios sul-americanos, e iguala, né, deve igualar o Ferdinando Teixeira com 14 jogos em Copas do Brasil. Então, se desenha mais um número do que, para mim, é o maior treinador da história do Fortaleza, apesar das mudanças, na minha opinião, bem erradas. Vai contigo, Celso. Fala, minha vamos cara. lá. Fala, não, o que eu ia complementar sobre essa questão do Vojvoda que o Luca mencionou, a situação do Fortaleza é aquela situação delicada, né, Celso? Que tudo se torna desespero de uma derrota, tipo, cara, ninguém empresta, ninguém tá jogando com luta, o treinador tá mal, manda embora, a diretoria é um absurdo. E essas críticas, de certa parte, tem que acontecer, mas, e aí, claro, tirando toda a filtragem do que é um torcedor mais enervado com a situação. Há erros da diretoria, há erros do elenco, há erros do Vojvoda. Todos são culpados por o time estar nessa situação de zona de rebaixamento. Mas eu queria destacar essa questão do Vojvoda porque é o seguinte, eu cheguei a falar, não sei se eu falei aqui, mas eu falei em outros locais. Não há treinador melhor para o Fortaleza do que o Vojvoda. O que o Vojvoda precisa é compreender determinadas situações. O que ele precisa é ter conversas, e aí
entra muito na comissão técnica dele, que aí às vezes pode estar também dando indício de determinados atletas que não são as melhores escolhas para colocar. Eu achei durante o jogo hoje que o Vargas tinha tomado amarelo fora do campo, no primeiro tempo. A entrada do Vargas foi surreal, cara. Aí ele entra em o campo. Lucas Lima no branco e o Otero é surreal. Pois é, o jogo tá complicado, o jogo tá começando a ficar tenso. Aí você coloca um jogador com essa cara. Eu teria colocado o Vargas, só para deixar claro. Eu teria colocado o Vargas se não tivesse tomado amarelo no primeiro tempo. Aí botou, eu falei, cara, se entra e toma o segundo amarelo, uma interpretação errada do juiz, entendeu? Uma jogada que ele vai tentar na bola, chega um pouquinho atrasado, pega e aí acaba sendo expulso. Então, eu acho que às vezes o Vojvoda flerta muito ali, sabe, com uma coisa que poderia fugir totalmente. Então, eu acho que é muito importante essa vitória não ser aquela vitória do Atlético Goianiense. Aquela coisa, vencemos, opa, a esperança é agora, vai enfrentar agora o Red Bull Bragantino, agora se puder, e aí veio aquele resultado do contexto, veio o jogo contra o Santos, o empate em 0-0, a frustração de novo, e foi o que aconteceu naquele jogo, fora Vojvoda, não dá mais, é isso, vamos de Coutinho e tudo mais, e eu acho que não é por aí. Eu acho que o trabalho... Não, porque a galera vai começar... Porque Guto Ferreira, velho, na boa, né? Não, e a galera fala... E às vezes a galera fala assim, não, o Guto Ferreira tem que vir para corrigir o que a defesa está tomando de gol. Eu acho que o Guto Ferreira, no Bahia, não conseguiu resolver essa situação. Desde o ano passado. Não à toa, o time foi rebaixado, não à toa o time nem passou no Campeonato Baiano, nas semifinais. Nem na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, quarta de final. Ele não conseguiu corrigir o sistema defensivo. E eu acho que para determinadas situações, você pegando um adversário mais complicado, um adversário mais difícil, o Vojvoda ainda é o melhor nome. O Vojvoda está bem nessa temporada? Não acho. Eu acho que ele está lendo mal os jogos, mas mesmo assim, eu confio muito mais no Vojvoda do que qualquer outro nome no mercado. Talvez o único nome que talvez eu pudesse ter uma confiança a mais, assim, de um cara que pudesse modificar, seria talvez o Ceni, por conhecer o contexto Fortaleza e por ser um treinador que conseguiria trabalhar essa questão do foco, que o Ceni ele é muito bom nisso. Às vezes ele tecnicamente talvez não seja melhor do que o Vojvoda para determinadas montagens de time, mas o Ceni ele acaba trabalhando uma questão de motivação, às vezes, que falta, que foi alguma fala do Benevenuto no jogo contra o Fluminense, né? No final do primeiro tempo. Não entramos com espírito de luta. E ele ressaltou hoje no intervalo. Então, volto a ressaltar. O Fortaleza, para mim, tem que seguir, independentemente, se perde os próximos 2 jogos, se perde o clássico, o torcedor, pelo menos aí, o torcedor, cada um pensa da maneira que quer. Mas eu não abdicaria de um treinador da qualidade do Vojvoda, independentemente das escolhas que ele vai fazer errado. Eu vou seguir criticando e vou seguir dizendo. A não ser, e aí, claro, o único motivo, até porque das outras vezes eu também já meio que desdisse o que eu estava dizendo, é se por acaso alguma coisa, o Vojvoda, por exemplo, falar numa entrevista ou fazer alguma coisa que praticamente está selando o rebaixamento. Escolhas que ele faz em campo, eu posso discordar dele. Eu acho que ele não fez essa escolha certa. Embora deu para entender. Eu entendi porque ele colocou o Vargas, o Fabrício Baiano, porque ele protegeu, porque ele colocou o Romero. Eu não teria feito o que ele fez. Mas o que ele fez não é nada absurdo. Talvez seja um risco maior que ele coloca. Mas volto a falar, é um treinador que eu acho que é a peça ideal, né, para essa situação. Porque, sinceramente, no mercado não consigo ver nomes assim. E é aquela coisa, porque o torcedor quer se apegar ao algo diferente, né? Não está dando certo com ele, vamos tentar com outro. Eu acho que com outro a chance é maior. É muito capaz de acontecer o que aconteceu em 2019, o que aconteceu em 2020, quando saiu o Ceni nas 2 vezes. É muito difícil tocar o barco sem um treinador que você... E é assim, que conhece mais o elenco, entendeu? Que entende as sistemáticas. Um novo treinador é praticamente perder tempo e gastar com pouco. E vamos ver agora, né, Lu? Ele vai ter semanas agora. Finalmente, né? 2 semanas para trabalhar mais. Acho que até é bom para ele, Celso. Pro próprio e sem viagem. E sem viagem. Ponto. Pro Vojvoda respirar, cara. Sabe assim? Tipo, conseguir sentar e analisar. Mas é mais importante não fazer dessa vitória como, pronto, isso aqui é um modelo que a gente tem que adotar até o final. Exato. Esse tipo de jogo do Fortaleza não pode ser espelhado para os próximos jogos. É uma tentativa de melhorias. O que é que, até agora, dos estreantes, quem é que foi bem, quem é que foi mal? O modelo de jogo, esse novo formato, esse novo formato,
Deu para estabelecer o que é que a gente foi bem? Foi no meio, foi na defesa? O ataque ainda está inoperante? Então, são essas coisas que você tem que tirar agora ao longo da semana para recuperar atletas, fechar, e aquela coisa, galera, primeiro passinho, viu? Próximo jogo vai ser muito difícil. É na base da luta, não vai ter nada de mão beijada. A gente ainda está numa situação muito delicada. Então, para a gente conseguir essa recuperação, vai ter que ser realmente jogo a jogo. E agora vamos dar um respiro.